Este é o aparelho medidor de cloro residual livre, e estes são os componentes que vêm na sua maleta. Dentre os materiais inclusos com o equipamento estão os frascos de análise e o reagente DPD. O equipamento segue o mesmo layout que os outros equipamentos da RAC. Possui na parte de trás compartimento para pilhas, na frente um botão para ligar, um botão para zerar a amostra e um botão para leitura, bem como um botão para configurações também no meio. Os frascos, assim como o equipamento de turbidez, possuem uma marcação para orientar o acondicionamento do frasco dentro da câmara de análise, indicado por este losango. E o reagente a ser utilizado é o DPD Free, que é para medição de cloro residual livre. Aqui nós temos alguns dos pacotes de reagente DPD que vem junto com o equipamento. Você pode observar no topo do pacote que ele tem uma pré-rasura para auxiliar na abertura do mesmo. Para fazer a leitura de cloro residual livre é muito simples. Devemos preencher o frasco com a amostra que queremos analisar até a medida de 10 ml indicada no frasco. Pegamos então essa amostra sem o reagente e alocamos ela dentro da câmara de análise do equipamento. Sempre atentando ao fato de que o losango deve ficar alinhado com a marcação do equipamento, da mesma forma que no equipamento de medição de turbidez. Em seguida devemos tampar a amostra com a parte superior do equipamento, formando assim uma câmara escura para que a amostra possa ser lida pelo equipamento. Após ligar o equipamento, nós devemos observar se a seta que surge no topo da tela está apontando para a sigla LR, Low Range. Isto significa que o equipamento está calibrado para medir baixas concentrações, ou seja, de 0 até 2 mg por litro de cloro residual livre. Então, após ser feita essa verificação, podemos pressionar o botão azul, que é para zerar o equipamento com a amostra sem o reagente. O botão verde serve para fazer a leitura da amostra. O mesmo só deve ser pressionado após nós despejarmos o conteúdo do reagente dentro do frasco. Observe muito bem que nessa primeira amostra que eu estou inserindo o reagente, ela não muda a coloração após eu despejar o reagente nela. Isso indica que ela não possui nenhum cloro residual livre. Se eu fizer a medição com esta amostra sem coloração, certamente irá indicar um valor de cloro residual 0,00 ou muito próximo disso. Aqui já é uma segunda amostra que eu peguei para ilustrar as diferenças que você pode encontrar nas suas análises. Aquela primeira amostra não possuía nenhum cloro residual livre. Esta segunda já vai possuir alguma coisa, você pode notar que ela já possui uma pequena coloração rosada. Vale ressaltar que esta amostra foi coletada numa torneira aqui do prédio do Cesani, ou seja, ela é uma água proveniente da rede de água da concessionária da cidade. Aqui você pode observar a diferença entre os dois frascos. Um não possui o reagente e o outro já foi colocado o reagente DPD. Os dois frascos são da mesma amostra, porém um é com o reagente e o outro sem o reagente. Fazemos então a leitura da amostra pressionando o botão verde. Verificamos então que a nossa amostra possui um cloro residual livre de 0,09 mg por litro. Esta dosagem está abaixo do que solicita a portaria 2914. Ou seja, a portaria 2914 solicita que seja um valor entre 0,2 ou 0,20 até 2 mg por litro, 2,00 mg por litro. Então, essa amostra está em desacordo com o que pede a portaria 2914, ou seja, a água da torneira dentro daqui do Cesani fornecida pela rede municipal de água está em desacordo com a portaria. Deveria ser no mínimo 0,20 mg por litro de cloro residual livre. A título de didática do que você pode encontrar no seu dia a dia, vou fazer algumas dosagens de cloro diferentes e vamos analisar para ver os diferentes tons do reagente DPD que podemos encontrar. Esta terceira amostra é uma solução que eu preparei para mostrar para vocês as diferentes dosagens de cloro que podemos encontrar no nosso dia a dia. Veja que logo após eu adicionar o reagente DPD, ele já aparece uma coloração rosada na amostra.
Ao agitar a amostra, essa coloração se intensifica. Essa amostra foi preparada seguindo as orientações daqueles frasquinhos de hipoclorito, ou seja, eu tenho 1 litro de água e adicionei apenas uma gota de um hipoclorito a 2,5%. O frasco orienta para que seja utilizado 2 gotas para cada litro de água, porém eu utilizei somente uma gota. Vamos analisar para ver qual é o resultado do cloro residual livre desta amostra. Veja que o equipamento já estava zerado antes de eu realizar a leitura. Ou seja, zerei o equipamento apertando o botão azul antes de adicionar o reagente dentro do frasco. Após adicionar o reagente, é só inserir o frasco dentro do equipamento e pressionar o botão verde. Observe que com apenas uma gota de hipoclorito em 1 litro d'água já conseguimos um cloro residual de quase 0,7 mg por litro. Ou seja, se colocássemos 2 gotas, provavelmente seria o dobro deste valor. Assim, ressalto a importância e a efetividade da distribuição desses frascos de hipoclorito para a população indígena quando não há um sistema de cloração adequado, sendo uma solução realmente efetiva e de baixo custo para fornecer água de qualidade para a nossa população indígena. Agora, por último, quero mostrar uma situação que pode ocorrer e causar uma certa confusão na hora de analisar o cloro. Aqui estou simulando uma solução de cloro em alta concentração, muito semelhante ao que você encontra nos tanques de cloração da casa de química. Despejar um reagente DPD em uma solução muito concentrada de cloro residual livre pode induzir você ao erro. Isso ocorre porque a concentração de cloro é tão alta que chega a degradar o reagente instantaneamente, não permitindo que o reagente forme qualquer coloração na solução de cloro. Veja que aqui, inicialmente, ele até formou uma coloração roxa bem intensa na superfície do frasco, mas logo ao agitar essa coloração imediatamente some. Lembro que utilizei aqui somente hipoclorito a 2,5%. Nos sistemas de cloração nós utilizamos hipoclorito a 12%, ou seja, a concentração que você faria numa análise naquele tanque de cloração seria muito maior do que a concentração que eu analisei aqui. Nestes casos, com uma concentração tão alta, sequer aparece qualquer vestígio de coloração na amostra. Isto pode levar você a pensar que o reagente está vencido e não funciona mais. Bem como pode levar você a pensar que a dosagem de cloro no tanque de cloração não foi feita adequadamente e você talvez queira adicionar mais cloro. Mas não foi isso que aconteceu, simplesmente a concentração está tão alta que o reagente degradou. Isto ocorre porque este reagente não foi feito para fazer análise nessas concentrações tão altas de cloro. Então, este reagente só funciona para concentrações de cloro que sejam adequadas para consumo humano. Ou seja, são as concentrações que são solicitadas pela portaria, entre 0,2 mg por litro e 2 mg por litro. Este equipamento e este reagente ainda conseguem medir concentrações até 8 mg por litro. Enfim, são as concentrações que você encontra em água para consumo humano, ou seja, na saída do reservatório e nas torneiras.